Pela manhã eu estava em Eclesiastes capítulo 11, eu convido você a abrir em Eclesiastes capítulo 12, logo na sequência de que eu falei pela manhã. Tem uma adolescente hoje, depois do culto, que correu ao meu encontro. Algumas pessoas viram ali, mais ou menos onde o Bruno está ali, juntamente com o Carlos. Pastor, eu também quero me batizar, eu também tomei a decisão depois da Eunice. E ela falou assim, mas eu quero que todo mundo saiba da minha decisão, o senhor me prepara para o batismo? Eu falei, claro. E hoje ela não está aqui, os seus pais estão trabalhando, mas no próximo domingo eu mostro ela para vocês, para a gente orar com ela também, né? A Eunice está vibrando, então nós já temos aí no mínimo 5 adolescentes e em breve eles estarão batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abra aí comigo Eclesiastes capítulo 12, te convido a colocar em pé, por favor. Na minha indicação primeira, eu coloquei do verso 9 a 14, mas eu gostaria de ler também o verso primeiro. Então, me acompanhe, eu leio o verso primeiro e depois caminho para o versículo de número 9 até o final desse capítulo. Eclesiastes capítulo 12. Não se esqueça do seu Criador nos dias da sua juventude ou da sua mocidade. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham tempos difíceis e cheguem anos em que você dirá, não tenho mais prazer em viver. Versículo 9. O mestre era considerado sábio e ensinou ao povo tudo o que sabia. Com muita atenção, ouviu, examinou e organizou muitos provérbios. O mestre se esforçou para usar as palavras certas, a fim de expressar verdades com clareza. As palavras do sábio são como hastes de ferro, e a coleção dos seus ditados como pregos bem fixados, que o pastor usa para conduzir as ovelhas. Meu filho, deixe-me dar-lhe mais um conselho. Tenha cuidado, pois escrever livros não tem fim, e estudar demais é cansativo. Aqui termina o meu relato. Esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, pois este é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja para o bem ou seja para o mal. Feche seus olhos, ore comigo mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela porção lida da Tua Palavra. E mais uma vez eu me coloco diante do Senhor como instrumento. Reconheço as minhas limitações e sei que sou falho, mas que o poder do Senhor me fortaleça e fale através de mim. Que seja a Tua voz e não a minha. Que seja o Teu recado e não o meu. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, queridos. Nós vivemos uma geração onde as pessoas querem tudo simplificado, tudo muito bem resumidinho. Parece que ninguém mais quer ter tempo ou dedicar tempo para conhecer as coisas. Por exemplo, na nossa cultura brasileira, ninguém lê manual, ponto. Mas você vai vender o seu carro, a primeira coisa que você fala, meu carro tem manual, você nunca leu. Meu carro tem chave reserva, mas quando você precisou, você não achou a chave reserva. É verdade ou não é? Você compra uma máquina, você leu o manual? Raríssimas pessoas leem manual. Quem estava no mutirão ontem sabe, eu estou brincando. O camarada falou, queimei 3 máquinas dessas. Eu falei, depois que você queimou 3, você aprendeu a usar? Parabéns. Parabéns. Desculpa, mas parabéns. É que eu fui procurar um vídeo no YouTube, mas o vídeo era só uma explicação bem curtinha. Então, mas é bem curtinho. O manual tem 57 páginas. E você quer um negocinho enxutinho, pequenininho. A primeira tese que eu defendi sobre a história do cristianismo
pelo viés batista, na Faculdade Teológica Batista em São Paulo. Demorei 4 anos para fazer a tese, 4 anos de estudo indo a São Paulo. E aí chega uma ovelha no meu gabinete falando assim: essa é sua tese? Eu falei: sim, senhora. Ela falou: que legal, posso ver? Pode. Ela deu uma olhada e ela viu que algumas páginas era meio grossinha a minha tese. Ela falou assim: nossa, quanto tempo o senhor levou para escrever essa tese? Eu falei: olha, 4 anos de estudo. O senhor pode resumir em 5 minutos? Eu falei: ah, não dá. Me desculpa, mas não dá para resumir 4 anos em 5 minutos. Agora, em tese, em suma, ou seja, o resumo, a minha tese diz isso. Aí eu tive que espremer tudo para condensar em 5 minutos. E é muito difícil isso. Exige muito de nós. Mas nós vivemos numa cultura onde a gente quer tudo tão simplificado, coisas fáceis, rápidas. Não queremos esperar muita coisa. Na realidade, não queremos ouvir muitos conselhos, não queremos ouvir muitas notícias, muitas explicações. E aqui Salomão chega no final da sua vida, fazendo essa grande reflexão que é o livro do Eclesiastes. Como eu falei pela manhã, que parece que em dados momentos tem um tom de pessimismo, quando ele fala assim: na realidade tudo é vaidade, é correr atrás do vento, e o princípio de Deus mesmo para nós é a sabedoria. Então, se você quer ter uma vida feliz e alegre, siga a trilha da sabedoria e você encontrará Deus no final dessa trilha. Então, esse é o caminho. Porque na realidade tudo é vaidade, e não passa de vaidade. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Uma pergunta: você acha que a nossa sociedade é vaidosa? E aí o próprio livro de Eclesiastes vai dizer assim: não tem nada novo debaixo do sol. A gente fica escandalizado: ai, que notícia trágica. Não, sempre existiu isso, desde o início da humanidade. Ai, estou chocada. Agora que você entendeu, bem-vindo à vida, ser humano. Dá para resumir? E ele faz isso. Ele fala o seguinte, por exemplo: pode escrever muitos livros, e você tem liberdade para escrever muitos livros. Agora, inclusive para o Jefferson, essa foi a palavra do pregador: estudar demais é cansativo. Cuidado. Ah, eu estou me dedicando somente aos estudos. Posso contar uma história rapidinho? Passei anos e anos estudando teologia, desde que saí da casa da minha mãe. Depois fui fazer essa tal de pós-graduação em História do Protestantismo no Brasil. A minha vida, e vocês sabem, quem já foi em casa e já foi no meu escritório, lotada de livros. Na minha casa em Bauru, eu tinha uma mesa grande, a gente tinha 2 salas, 2 cozinhas, então tinha uma sala tomada de livros, mais o meu escritório, mais o gabinete, e era livro que não acabava mais. Recebi livros de pastores, de missionários, e todo mundo mandava livros. Eu estava repleto de livros de teologia, só conversava de teologia, os meninos ao meu redor, teologia, missões, teologia. E um dia eu chego para a Natália, que eu acabei aquele curso, eu falei assim: eu acabo uma pós-graduação, eu dou um tempo de 1 ano para começar uma outra. Estou fazendo uma agora, tá? Com doença, com igreja, tá uma loucura. Estou na fase do TCC, ore por mim. Aí eu chego para a Natália todo empolgado: encontrei um curso de teologia, acho que eu vou fazer esse curso aqui. Aí a Natália falou assim: por misericórdia, dá uma pausa. Para um pouco. Aí eu fui fazer um curso que eu sempre quis fazer, mas que eu nunca tinha tido tempo, uma pós-graduação em Serviço Social e Gestão de Projetos Sociais. Aí todo mundo lá na igreja, inclusive minha esposa, falou: serviço social? O que tem a ver contigo? Eu falei: não sei, um dia eu usarei. Cheguei na Igreja Batista Nova Canaã, qual foi o nosso projeto social? E todo mundo falando assim: nossa, como vocês conseguem organizar tudo isso? Porque eu fiz aquele curso naquele determinado tempo. E aí vem Eclesiastes e diz assim: há um tempo determinado para todas as coisas. Não tente antecipar o tempo. Esse é o grande resumo da vida.
Quantas vezes nós queremos antecipar as coisas e nós acabamos correndo atrás do vento? Agora, veja que aí no versículo 1, ele fala o seguinte: não se esqueça do teu Criador. Outras versões vai falar assim: lembra-te do teu Criador. Vovó sempre dizia isso para mim: lembra-te do teu Criador quando você está com os teus amigos. Eu falei: vó, lembra do teu Criador na escola, lembra do teu Criador quando você está na prova. Eu falei: o que tem a ver a prova? Para você não passar cola e nem receber cola. Agora veja que o primeiro conselho do sábio Salomão é que nós não podemos nos esquecer que nós temos um Criador, e aquele que nos criou é o mesmo que criou os céus e a terra, e se Ele conduz os céus e a terra, muito mais você, que é obra-prima da criação. Você tem um Criador, você tem alguém que zela por você, e Ele te criou com um propósito. E qual o propósito? Para que você e eu vivêssemos para a honra e glória do Seu nome. Então nós precisamos lembrar, na juventude, que nós temos um Criador, que Ele tem propósitos para nós. Nós fomos criados por Ele, formados por Ele. Eu gosto daquela expressão de Davi, quando Davi usa a expressão da pessoa tricotando. Semana passada, no aniversário da cidade aqui de Sorocaba, eu fui ver a minha avó. Cheguei para a avó e falei assim: vó, a senhora está bem? Não sei se a dona Olga está aí nos ouvindo. E a dona Olga falou assim: estou bem. E a sua visão? Estou ótima. Está usando óculos? Não. Só para outras coisas, para o tricô de vez em quando. Eu falei: é. E ela pegou então lá e mostrou para mim as suas agulhas. E ela vai então, falei: mas tem algum ponto errado aí? Eu brinquei com ela. Deixa eu ver aqui se não tem nenhum fora. Aí a avó fala assim: pode procurar. Olhando ela tricotando, eu lembrei de Davi, que nós fomos entretecidos, costurados no ventre da nossa mãe. E vem Jeremias, o profeta, e diz que antes de nós sermos concebidos, Deus já nos conhecia. Louvado seja Ele. Então Ele conhece bem você. Não é sua esposa, não é o seu marido, não é a sua mãe, se bem que a minha mãe me conhece muito bem, a sua também. E a nossa convivência também vai deixando a gente bem conhecidinho, só pelo olhar, pelo sorrisinho ou não. Semana passada, o Ediel estava dando aula, eu precisei dar uma saída, fui ali ao banheiro, 3 homens do banheiro atrás de mim. Fiquei assustado. O homem não gosta de companhia no banheiro, é coisa de menina. O pastor, tudo bem? Tudo bem. Eu queria até ter uma voz de baixo assim para espantar os caras, né? Tudo bem, mas isso é preocupação, é cuidado. E nós fomos criados por Deus, Ele tem planos sobre nós, propósitos sobre nós. Ninguém te conhece melhor do que o Senhor. Não se esqueça de Deus quando você estiver fazendo seus planos. Inclua Deus nos seus planos, que Ele vai mostrar os planos dEle para a sua vida. E você vai ficar assim surpreso, falando assim: Senhor, os meus planos são tão pequenos, os meus projetos são tão vaidosos, egocêntricos, o Senhor tem muito mais para mim, obrigado, Senhor. Aí você está pensando na sua vidinha, no seu jeitinho, e Deus está falando assim: tem comunidade, tem igreja. Você está pensando no seu dinheiro para você, e Deus está falando assim: distribua, ajude, porque a igreja vai ajudar muita gente. O segundo conselho dele é o seguinte: honre o seu Criador. E honrar aqui é reconhecer o real valor, é entender que nada somos sem Ele, e que nós precisamos prestar culto e reconhecer publicamente que nós somos dele, e que toda a honra e toda a glória é do Senhor, não é nosso. Quando alguém vier te agradecer por alguma coisa que você fez, você tem que falar o seguinte: louvado seja o Senhor, a honra é toda dele, e Deus já deixou espalhado no Antigo Testamento e também no Novo, que Ele não divide a glória dele com ninguém. Ninguém pode roubar a glória do Senhor. Então honre a Deus com a sua vida, honre a Deus com os seus bens, melhor, honre a Deus com os seus dias, com a sua vida, com a sua saúde ou pouca saúde. Honre a Deus com isso, com aquilo que Ele te deu. Sirva a Deus com alegria.
Veja que o sábio Salomão está no final da vida, ele fala assim, quais são os conselhos que eu posso dar? O primeiro conselho é o seguinte: lembra do teu Criador. Não se esqueça que Deus está velando e olhando para você, não se esqueça. Você está dormindo, Ele está olhando. Se acordou, Ele está vendo. Esses dias o Timóteo tomou um susto contar essa dele. Nem perguntei se posso, né? Ele estava meio febril, lembra que ele estava com probleminha no ouvido? Aí Natália aplicou o medicamento lá, acho que era 11h30, meia-noite. Aí perdi o sono, eu vou ficar ali do lado, né? E essa expressão velar, né? Velar a gente pensa de velório, quando a pessoa morre. Também, mas velar é ficar junto com. Aí eu peguei, sentei do lado da cama, com essa minha altura exuberante. Fiquei na altura dele, né? Fiquei sentado no chão, ele deitado na cama. Fiquei olhando. Pai de primeira viagem é assim, coloquei o dedinho assim. Você fazia isso, Adriano? Colocava o dedinho assim, será que está respirando? Será que vai engasgar? Será que vai afogar? Ai meu Deus, não sei o que. Aí estou lá do ladinho dele assim, bem na hora, Cleusa, deu vontade de espirrar, e eu... Aí o bicho regala um olho assim, parecido com o da mãe dele, só que castanho, igual o meu. Falou assim, o que você está fazendo aqui? Estou aqui cuidando de você. Ele falou assim, então eu vou dormir em paz. Virou e dormiu. Fiquei pensando nessa figura. Por que você está preocupado? Vira para o outro lado, porque seu pai está velando por você, está cuidando de você, sustentando você, dando saúde para você no outro dia, para você trabalhar, enfrentar aquelas crises que você tem no trabalho. Honra a Deus com os seus dias. Depois Ele te dá umas férias gostosas, você vai passear por aí. Ninguém fala amém? Amém. Nem o pregador lá, o Edielson, o diácono. Não adianta, cara. Não adianta. Agora, veja comigo o versículo 13. Está tudo bem, Lucas? Está sério? Está tudo bem aí? Está concentrado? Eu vou brincar com você ainda, calma aí, vou chegar. No versículo 13 ele fala assim, aqui está a conclusão, aqui está a minha análise final sobre a sabedoria, aqui está, Rafael, a minha síntese, lembra? Síntese. Falei um dia para o Rafael, sintetiza o que você vai falar para mim em 3 minutos. Pastor, um sermão de 30 em 3, 30 em 3, vai. O que você vai falar? Me explica. Vai. Desembucha, criatura. É a síntese, o resumo. Veja, o grande resumo da vida. O que Salomão, com o seu auge da sabedoria, tem a nos ensinar? Então veja que para Salomão, no versículo 13, ele vai dar a síntese, a conclusão, o resumo. E ele vai falar assim, uma vida alegre e sábia. Tem 2 questões que eu já falo. Agora, veja que, para Salomão, a sabedoria e a alegria não estão firmadas no fato de ter várias parceiras sexuais, por exemplo. Hoje, na nossa cultura moderna, a sexualidade é livre, né? Sim ou não? É o que acontece na sociedade? Ter muitas parceiras e parceiro, e corta para lá, corta para cá, enfim, está tudo liberado. Quando você fala que você tem uma pessoa fixa, alguém fala assim, nossa, você está fora de moda. Eu falei, mas eu estou dentro do padrão de Deus. Quantas mulheres Salomão teve? Quantas concubinas Salomão teve? Se somar tudo, dá aproximadamente 1000. Sujeito louco. Era sábio, mas nesse sentido louco. E ele chega à conclusão que tudo isso é vaidade. Outro ponto de Salomão, a sabedoria e a alegria não estão no fato de consumir, porque a gente pensa que tendo o poder de consumir, de compra, nós seremos felizes, e aí vem aquela ideia assim, se eu tivesse tal coisa, você já viu isso? Se eu tivesse isso, eu seria feliz. Outro dia o Timóteo falou isso para mim, papai, se eu tivesse um videogame, eu seria feliz. Eu vou testar o coração desse camarada. Mas eu sou missionário, cara. Como comprar um videogame desse? Não é para mim, papai. Tentando convencer. Para mim, mas meus amigos na igreja. Convido todo mundo. Você faz aquele milkshake de morango famoso.
e eu convido meus amigos. Quero consumir, quero comprar. Agora veja que Salomão falou o seguinte: tudo que meu olho desejou, eu comprei. Imagina você entrar no shopping com um cartão de crédito, vai lá, Bruno, ilimitado. Sonho de muita gente. Eu gostei dessa bolsa, peguei. Eu, no meu caso, boné, All-Star da cor do da Selma, vermelho que eu não tenho, pá. Um branco igual o da Josi, que tem um All-Star branco, não tem, pá. Vou cortar o cabelo, corta o cabelo. Vou comprar um terno novo. Qual que é o limite? Não tem limite, é Salomão. Tudo que eu quis eu comprei. Aí você fala, o que você comprou? Comprei gado, comprei escravo, comprei navios, comprei ouro. Fui o homem mais rico, o rei mais cheio de glamour. Mas tudo isso não preencheu meu coração, porque tudo isso é vaidade. É só vaidade. Para Salomão, por exemplo, a sabedoria e a alegria não está no fato de ter muito dinheiro. Ele tinha tudo isso, ele falou assim, não, mas na realidade tudo isso é vaidade. E ele então começa a dar mais outros conselhos. Estão comigo? Tem mais 2. Vocês seguram aí? Tudo bem aí, Marcos? Terceiro conselho é o seguinte, o resumo da vida: tema a Deus. Simples isso. Tema a Deus. Agora, é tão interessante porque temor é uma expressão que é muito usada por Salomão. Temer é reconhecer que Deus é o nosso Criador, é reconhecer que Ele é o nosso Senhor, é reconhecer que Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Temer a Deus é reverenciar a Deus e reconhecer que Ele é o dono da nossa vida, Ele é o único na nossa vida. E por isso que a Bíblia toda vai ensinar para nós que nós precisamos temer ao Senhor, reverenciar. E alguém vai olhar para mim, para você, e vai falar assim, nossa, como é bonita a sua vida. E você fala assim, não, é a vida dele na minha vida. Nossa, que família bonita que você tem. Não, foi a família que Deus me deu, não fui eu que conquistei. Isso é temor. É quando você vai tomar uma escolha e você fala assim, se eu tomar essa escolha, isso aqui agrada a Deus ou desagrada a Deus? Como eu disse pela manhã, se eu tivesse sido respondido nas minhas orações da minha adolescência, eu não teria casado com a Natália, teria desagradado a Deus e hoje eu não estaria no ministério pastoral e não teria a família que eu tenho. Porque algumas das nossas orações são tolas e por isso Deus não ouve, porque está fora da vontade dele. E nós precisamos entender isso. Temer a Deus é perguntar, Senhor, esse plano aqui agrada o teu nome, exalta o teu nome, está dentro dos teus propósitos ou não? E quem vai dar essa resposta para nós? O Espírito Santo do Senhor que habita no nosso coração. Louvado seja Ele. É Ele. É temer a Deus. Se eu brigar com meu vizinho, isso agrada ou desagrada a Deus? Mas tem uns vizinhos, hein? Quem tem vizinho complicado? Quem tem chefe complicado? Eles não estão vendo, só estão me vendo aqui, tá? Pode falar. Eu não vou contar, não. Quem tem um supervisor assim, crica? Tema a Deus, cuidado. Às vezes você vai para um bate, aí você fala assim, mas o meu testemunho. Quer ver? Quem tem dificuldade ou tem gente chata e mala na família? Pode levantar os pés? Cuidado como você age e reage com essas pessoas, porque você está demonstrando se você teme a Deus ou se você não teme a Deus. É difícil, mas vale a pena oferecer a segunda face, e o Senhor vai cuidar do nosso coração. Agora, quero ler algumas expressões do livro de Provérbios, quando Salomão fala do princípio do temor a Deus. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O primeiro passo para você ser uma pessoa sábia. Então, pastor, para eu ser sábio eu preciso ir para a faculdade? Não, você precisa temer a Deus, reconhecer que Ele é o seu Senhor. Mas eu não tenho nem escolaridade, não precisa, porque tem muitos sábios que não sabem nem ler e escrever. Louvado seja o Senhor.
Não sei se já contei a igreja. Conheci uma senhora lá da nossa igreja, da PIB de Rio Claro. Ela, uma senhora negra. Preguei inclusive a primeira vez na casa dela, debaixo de uma mangueira, em cima de um caixote de feira. A irmã Lúcia. E a irmã Lúcia era analfabeta. Mas chegava no culto de oração, a irmã Lúcia tinha 415 versículos decorados. Eu achava aquilo um absurdo. Falei assim, como que essa senhora sabe tudo isso daí se ela não sabe ler? Ficava perguntando para mim mesmo. A minha mãe falou assim, você não tem amizade com os netos dela? Pergunta para eles. Cheguei lá para os netos dela, vou falar o nome deles, né? Ô fulano, como que a avó sabe? E ela é nossa avózona na igreja, morozona, querida, uma senhora bem alta, muito simpática, vinha a pé, 13 quilômetros, ela, os filhos, e como a gente fala lá no interior, uma renca de netos, assim, só ela era um pavilhão da igreja, só ela eram uns 30 pessoas. Quando a família dela não vinha, que ela estava doente, a gente sentia falta, né? Que nem a nossa igreja, por exemplo. Se faltar 3, 4 famílias, já fica meio vazio, assim, ó. De manhã estava lotadíssimo, né? E aí então, cheguei para um dos netos dela e falei assim, como que a avó sabe tantos versículos bíblicos? É que ela pega uma parte da aposentadoria dela, ela ganhava um salário mínimo apenas, e ela divide entre os netos, e ela pede para a gente ler porções da Bíblia para ela, e ela dá um dinheirinho para a gente comer uma paçoca e tomar um refrigerante no bar. Ah, é? É. Aí um dia eu fui bem na hora, a irmã Lúcia sentada debaixo da mangueira numa cadeira de balanço, com os olhos fechados, e um dos netos falando para ela. Eu falei, não entendi, volta. Não entendi essa expressão, explica para mim. E aí cada neto ia lendo uma porção da Bíblia e ela foi aprendendo, e as palavras mais sábias que eu ouvi na vida foi dessa irmã. Porque o temor do Senhor é o princípio, é o início da sabedoria. Você não deve ouvir quem não teme a Deus, quem não anda com Deus, quem não é pessoa de oração. Quem não é pessoa de oração não deve ser conselheiro de ninguém. Porque o primeiro princípio é o seguinte, tema a Deus. Veja outro provérbio, então entenderás que o temor do Senhor, e você obterá conhecimento de Deus. Quer conhecer mais de Deus? Entre pelo caminho do temor ao Senhor. Gostei desse aqui do Provérbios 15. É melhor ter pouco e temer ao Senhor do que ter um grande tesouro e viver ansioso e preocupado. A vida de pobre tem muitas dificuldades, não tem? Mas também a gente também não tem muitas preocupações assim. Será que vão, por exemplo, me sequestrar? Não tenho nada para oferecer. Será que vão sequestrar e fazer chantagem com a igreja para fazer um pix? Ou o cara vai chegar assim e falar assim, se você, Natália, não fizer um pix, a gente arranca seus olhos fora? Não sei, o que eu posso oferecer para o cara? Não sei. Tem que dormir como? Tranquilo. Quem tem muito, fica preocupado. Tem que pôr câmera, tem que ter isso, tem que colocar uma segurança, e não sei o quê. É melhor ter pouco com o Senhor do que ter muito sem o Senhor. O temor do Senhor ensina a sabedoria. A humildade e o temor do Senhor trazem riqueza. Uma pessoa rica, segundo Deus, é uma pessoa que teme a Ele, que vive para Ele. Honra e vida longa. As pessoas que vivem bem com o Senhor são as pessoas que temem ao Senhor. Independentemente da idade, quando elas vão partir, a gente vai conversar com elas, elas falam o seguinte, assim, olha, eu estou em paz, Deus pode me chamar agora, eu temo a Ele, a minha vida está nas mãos dEle. O quarto conselho é o seguinte, obedeça a Deus. Está aí no texto, no versículo 13. Tema a Deus, obedeça aos seus mandamentos. Obedecer é algo difícil para nós. Ontem, por exemplo, eu fiz vários testes com os homens, não foi, Lucas? Gente, me obedece aqui, faz aqui. Luciano, olha para mim. Cadê o Edivaldo?
2 desobedientes do mutirão. Depois vocês olham aqui, desculpa, Socorro, desculpa. Olhem aqui atrás, eu passei uma camada ali no fundo, lá na parede do vizinho, que era uma sujeira, uma coisa feia. Quase que eu falei o que eu pensei. Ali atrás. Passei uma camada durante a semana, eu e Carlão, de selador. Aí pedi para o Edivaldo passar, foi, Marcos? Tinta branca lá. Fiz um pedaço e ficou um pedacinho lá em cima, sem fazer. O Edivaldo, que se acha muito mais alto do que eu, mas não é muita coisa, falou assim: não, pastor, eu vou pintar lá em cima. Meu filho, presta atenção, ninguém vai olhar lá em cima, o povo está aqui, ó, daqui eles vão olhar lá, 2 metros. Aí eu virava as costas. Quem não obedece, criatura, obedece o comando. Voltei, o Luciano para cá. É melhor a gente finalizar um bloco, gente, lá do começo até essa porta. Não adianta vocês quererem pintarem para lá, tudo lá em cima, e deixar a parte onde todo mundo vai ver, sem resultado. Quando eu olho para o Luciano, que é um cara do comando, o que o Luciano está fazendo? Está lá, eu falo, não, é para cá. Não, gente bonita, como é difícil obedecer, ou não? Minha mãe faz o café e fala assim: o café está na mesa, e eu continuo conversando com meu irmão. Café está na mesa, já vai já. E eu conversando com meu irmão. Até a hora que a baixinha fala assim: o café vai esfriar e está na mesa e vocês dois não obedecem. Aí a gente levanta e vai tomar café, porque a gente não obedece. Agora, nós precisamos entender que a desobediência é fruto do pecado dentro do nosso coração. Isso não agrada a Deus. Obedeça os seus líderes, obedeça aqueles que estão em autoridade sobre a sua vida, e acima de tudo, o que Salomão está dizendo, o resumo da vida é o quê? Obedeça a Deus. Eu falo para o meu filho, eu como pai tenho o melhor para a sua vida, então obedeça. A gente precisa obedecer, e desculpa os meninos aí a ilustração, mas nós somos assim. Nós somos assim. Ou não, Marcos? Ou não, Lucas? Todos desobedientes. Quando eu virava as costas, né, Val? Cada um estava fazendo o que queria. Sem falar do chão. Eu dei uma dura. Não quero um pingo de tinta no chão. Tem lona, tem papelão. Quero que as irmãs cheguem aqui elogiando e pá. Cada um com seu paninho, caiu, limpa lá. Diz eles que não havia caído tinta. Quando eu passei nas costas do Luciano, que estava em desobediência, bem na hora, a fala dele, como que foi essa fala? Pega o paninho lá, Lucas, que o supervisor passou e pingou. Se aquela criatura tivesse pego o papelão e coberto todo o chão, não precisava do paninho do Lucas. Se bem que o pastor Cimei veio vigiar nós ontem aqui. Não veio? Seu pai veio aqui ontem, veio me dar um abraço e tal. Estávamos sob vigilância pastoral. O Kleber veio para o ensaio de manhã com os adolescentes. Pensou que ia passar ileso. Já escalamos ele à tarde. Veio depois do almoço. A gente falou: a gente liga para a Dani se for o caso. Ô Dani, libera o Kleber. Não sei o que ele fez, mas a Dani liberou, o Kleber veio. Você não desobedeceu ela, não, né? Não. Obedeça, por favor. Obedeça a Deus. Se submeta. Porque na realidade a expressão de Salomão aqui, obedecer significa se submeter. É entender que Ele é maior. É entender que Ele é o grande. Que Ele é o superior, que Ele é o majestoso, que Ele é o teu Criador. E você se curva diante dEle e fala assim: eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não conheço,
o caminho, mas o Senhor sabe. Obedecer os mandamentos é guardar os mandamentos no nosso coração. Por isso que essa expressão obedecer também é traduzida como guardar. E por isso, pela manhã, nós colocamos o texto e lemos que diz assim: como pode manter o jovem puro o seu caminho? Obedecendo a tua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então guarda os mandamentos, obedeça os mandamentos, coloque em prática os mandamentos. Por exemplo, honra teu pai e tua mãe. Não se curve diante de ídolos. Obedeça a Deus. Seja qual for o seu ídolo ou ídolos. Ame teu próximo como a ti mesmo. Separe o dia para o descanso. Guarde os mandamentos. É sábio, irmãos, obedecer. É sinal de sabedoria obedecer. Às vezes eu preciso obedecer a diretoria que fala assim: pastor, calma, vamos devagar. Eles testam eu também, você pensa que não? Pastor, chega de projeto, nós não temos dinheiro. Deus vai dar dinheiro. E não há de ver que Deus mandou mesmo. Deus é bom, mas eu obedeço. Foi duro, de verdade, aprender a obediência, mas a gente precisa obedecer. Esses dias o meu pastor passou por uma cirurgia e colocou um vídeo de uma maneira, falava para a Selma e para o Carlos, bem espontâneo, e falou assim: estou no hospital, pastor Valdomiro de Jandi, estou no hospital e está tudo bem comigo? Eu falei: pastor, eu sou seu parceiro, não estou sabendo. Ele falou: nem a igreja está sabendo, ficou sabendo com esse vídeo. Saiu rápido a cirurgia, eu fui lá e tal, não sei o que, eu falei: tudo bem. Aí eu fui visitá-lo. Ele falou: você está muito magro, talvez você precise de uma intervenção médica. Não faça o que eu fiz com a igreja, pegar a igreja de surpresa. Pede para a Natália mandar uma mensagem no grupo dizendo que você não está bem. Se caso você precisar se ausentar ou ficar internado, a igreja não vai ser surpreendida. Aí a Natália mandou a mensagem para vocês na outra semana. O que eu fiz? Eu obedeci o que o meu pastor falou. Deu 2 horas e me ligou: parabéns, amanhã eu tenho consulta médica. É melhor obedecer. No Antigo Testamento já tínhamos essa proposta: obedecer é melhor do que sacrificar. Obediência e submissão é melhor do que ofertas. Obedeça, se submeta a Deus, acolha os mandamentos de Deus, coloque em prática, ouça a voz de Jesus dizendo para você: vem e segue-me. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, se submeta, tema a Deus e obedeça. E eu encerro a minha palavra nessa noite quando Jesus responde ao doutor da lei. Ele fala o seguinte: o senhor pode resumir, na mesma expressão, né? O senhor pode sintetizar qual que é o sentido da vida? E aí vem Jesus e fala o seguinte: toda a lei e todos os profetas serão sintetizados aqui. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Ame teu próximo como a si mesmo, e assim você agradará o seu Deus. A desobediência desagrada a Deus. A obediência agrada ao Senhor. Uma das vezes que Timóteo fez algo que não me agradava, eu fechei a cara na hora. Ele falou: você ficou triste? Eu fiquei muito triste. Isso não me agradou. Mas esses dias ele fez algo que eu achei tão nobre, que eu dei um sorriso para ele. Ele falou assim: para de ser bobo, vem no chão e vamos curtir junto. E aí rolamos no sofá e estava dando risada. E a mãe, querendo dormir, falou: estou cansada. Eu falei: nós estamos dando risada. Crise de riso. Quando você obedece a Deus, lá do céu, o Senhor no trono dá um sorriso e fala assim: é isso aí, meu filho, é isso aí, minha filha.
Agora, quando eu e você desobedecemos, o nosso Senhor se entristece. O grande resumo da vida: temer a Deus e obedecer seus mandamentos. Que Deus nos abençoe e que possamos contar os nossos dias. Vamos colocar em pé, vamos louvar o Senhor. Com essa canção nós estamos chegando ao final do nosso culto, da nossa celebração ao Senhor. Mais
Toda a igreja é convocada, próximo domingo pela manhã, assembleia extraordinária, temos eleição da nova diretoria. Nós já temos os nomes, colocaremos aos irmãos, e eu preciso fazer essa penúltima convocação, farei mais uma vez na quarta-feira, tá bom? Se você é membro da igreja, sua presença é imprescindível, é fundamental nessa votação para o próximo biênio, tá bom? Convido você a fechar os seus olhos e vamos orar juntos. Pai de amor, pedimos uma boa semana, pedimos que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor nos proteja numa sociedade tão violenta, que o Senhor cuide da nossa saúde emocional, que o Senhor proteja o coração das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Cuide, ó Deus, dos idosos da nossa igreja, oramos por eles. Pedimos a Tua bênção sobre a nossa diretoria, sobre os nossos missionários, sobre a nossa igreja, e que o amor do Senhor, o amor infinito, o amor grandioso, o amor eterno, a graça salvadora, purificadora, regeneradora de Jesus, o consolo e o conforto do Espírito Santo seja sobre esse rebanho e sobre todo o povo de Deus, espalhado na face da terra, hoje, nessa semana e sempre. Amém. Pode se sentar, boa semana. Eu te cumprimento à porta.